Maciel, eu sou gastroenterologista e sou certificada em medicina do estilo de vida pelo IBLM, pelo CBMEV e atualmente eu sou vice-presidente do CBMEV. Então, hoje a gente vai falar sobre tóxicos, um pilar que muita gente tem medo de abordar. A gente fala muito sobre medicina do estilo de vida, de como incluir frutas, verduras, movimento, melhorar o nosso sono, mas a medicina do estilo de vida também fala do que a gente deve evitar. Essa questão da toxicidade, né? Quem são esses tóxicos? A gente fala muito sobre álcool, sobre tabaco, mas hoje a gente acaba também falando sobre telas, sobre relacionamentos tóxicos e o futuro. Eu acho que a gente vai realmente ter que incorporar esses outros hábitos, esses outros vícios. E hoje a gente traz aqui para a gente conversar, nós teremos uma palestra, uma aula com a Ana Cláudia Biscaro, que é médica psiquiatra. Ela é médica pela Unifenas, psiquiatra pela FEMIG Barbacena. Ela participou da capacitação para tratamento de tabagismo no SUS, pelo CRATOD, e desde 2010, ela, na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, ela tem essa abordagem. Então, teve essa participação no estágio, e ela vai trazer para a gente a expertise dela, o dia a dia dela, trabalhando com tabagismo. Ano passado, em 2024, a gente falou muito sobre álcool e hoje a gente traz o tabaco. É muito importante que a gente também revisite esses temas que são mais clássicos e depois que a gente for na nossa discussão, a gente pode ampliar para outros tóxicos e discutir a nossa prática clínica e discutir como é que a gente pode abordar esses vícios. Ana Cláudia, seja bem-vinda. Muito obrigada pela participação. Temos aqui também a doutora Paula Pinhão, que também é diretora, e vai nos acompanhar. E sejam muito bem-vindos. Espero que essa noite seja maravilhosa, que a gente possa contribuir, discutir e ainda aprofundar os nossos conhecimentos em medicina do estilo de vida. Boa noite a todos. Boa noite, Fabrícia. Obrigada pelo convite. Obrigada ao João Paulo também, que também me fez o convite. Eu vou compartilhar. Vamos ver se eu consigo aqui colocar minha tela. Hum, é. Peraí, que eu acho que eu não sei aqui compartilhar. Eu acho que vocês têm que me liberar. Eu acho que aparece para todo mundo ali o share embaixo, se não me engano. Eu tô enxergando ali uma flechinha verde, não aparece no teu junto com as reações? Ah, sim. Deu certo agora? Deu. Sim. Então tá bom. Então vamos lá. Bom, então eu fiquei de falar sobre o pilar tóxicos e como a minha abordagem é tabagismo, eu vou falar mais sobre o tabagismo hoje, né? E lembrando que o pilar de tóxicos envolve, então, outras substâncias, né? Como a Fabrícia falou, então, é, a gente, a gente foca muito em tabagismo e o consumo abusivo de álcool, mas a gente tem que lembrar também de drogas ilícitas, do uso indevido de fármacos, e também a poluição do ar, as toxinas ambientais, que hoje está bastante em alta, né, a saúde do planeta. Tá vendo? A gente não está vendo em modo apresentação o teu slide, tá bem longinho. Tu Ah, consegue? tá. Ah, sim. Melhorou? Agora. Melhorou. Ah, ótimo. Então tá bom. Então, o tabagismo é uma das principais causas evitáveis de morte no mundo, sendo a primeira em jovens, né? E o tabagismo, ele é responsável por 8 milhões de mortes anuais. O tabagismo, ele triplica a mortalidade e a gente sabe que hoje a gente tem
a gente fala de mais de 21 doenças associadas ao hábito de fumar, né? E as principais doenças, a gente tem as cardiovasculares, as respiratórias, as circulatórias e os vários tipos de câncer. Principalmente na questão de doença cerebrovascular e a doença coronariana. Agora, o que a gente tem que lembrar é que o tabagismo está relacionado à dependência de nicotina, mas não somente isso também, né? Tem um forte componente multifatorial. Então, são vários motivos pelos quais a pessoa fuma. E a cessação do tabagismo, então, vai ser um componente essencial para a mudança do estilo de vida, né? Para promover a saúde, melhorar a qualidade de vida. O que a gente sabe hoje? Que os pacientes, em torno de 70%, querem parar de fumar, né? E já tentaram pelo menos 6 vezes antes de conseguir uma abstinência de longo prazo. O que a gente tem que sempre colocar para o paciente é que o paciente tem uma angústia de parar e uma angústia de saber quanto tempo ele vai ficar parado, né? Ele vai ficar em abstinência. Se ele vai ter vontade de fumar, se ele vai ter saudade do cigarro. E a gente tem que ter isso em mente, que é em torno de 3 a 4 tentativas que o paciente vai conseguir uma parada efetiva. No entanto, 80% dos pacientes que tentam parar, eles voltam em um mês. 40% conseguem parar com assistência médica. E a quantidade de pessoas que param sozinhas é muito pequena. Então, 40% com assistência médica é um número muito alto. Por isso que a gente não pode deixar de abordar o tabagismo, porque a gente contribui muito para o sucesso do paciente. Bom, o cigarro, né, todo mundo sabe, né, que a gente tem mais de 7 mil substâncias tóxicas que contribuem para as várias doenças relacionadas ao tabaco, mas o principal fator de adição é a nicotina. E por conta disso, né, o tabagismo foi considerado uma doença, colocado como uma dependência química, né, e com isso, o tabagismo foi classificado no Código Internacional de Doenças, né? Está no F-17 da CID-10, e aí, com isso, houve a possibilidade de fornecimento de medicação, tratamento pela rede pública. A gente sabe que os benefícios a longo prazo com a parada de fumar são progressivos, são importantes, né? E já com 20 minutos sem fumar, o paciente já sente algum benefício, né? E com 15 anos de parada, o risco de doença cardíaca chega a ser igual a de uma pessoa que nunca fumou. Então, a gente tem melhoras a cada dia que o paciente fica sem fumar. O que a gente tem que lembrar, né? Um caráter ético e filosófico da dependência química é a perda de identidade e liberdade individual. Então, uma coisa que é muito dolorosa para quem fuma é estar dependente, é depender de uma substância. Então, isso é uma coisa que a gente tem que lembrar bastante, né? E aí, só para contextualizar, desde 2003, a OMS adotou a Convenção Quadro para o controle de tabaco, né? E que é para controlar os produtos derivados do tabaco, então todos os produtos, por meio de medidas regulatórias, legislativas e educacionais. Né? No Brasil, quem controla isso é a Anvisa. E essa entrou em vigor em 2005, as medidas adotadas pela Convenção Quadro, então nós estamos hoje fazendo 20 anos de todas essas modificações, né, que foram feitas em função disso. A gente sabe que, num período até grande de tempo, a gente teve uma boa redução, né? A gente reduziu de 29% para 12% entre homens, e reduzimos entre mulheres também. Mas, no entanto, a gente ainda tem 7 milhões de pessoas que fumam no mundo, e então esse percentual ainda é muito alto. E aí a gente precisa sempre pensar em medidas para ainda reduzir esse número. E aí a gente vai falar um pouco de comportamento. Então, o tratamento do tabagismo, né, ele tem que ser voltado para a mudança de comportamento do paciente.
falar de dependência química não é simplesmente aconselhar. A gente tem que ajudar o paciente no processo de mudança, né? E aí, a gente sabe que por que o paciente não muda? Então, até algum tempo atrás, a gente tinha uma abordagem, uma postura daquele médico que sabe, diante de um paciente que não sabe, e o médico que simplesmente orienta e aconselha, né? E hoje a gente vai ter sucesso num tratamento em que a gente está ao lado do paciente, né? Então, a motivação, que é o que a gente tem que trabalhar com esse paciente, para fazer ele andar no processo da mudança. E a gente sabe que a motivação não é um problema da pessoa, né? Mas sim um estado de prontidão de mudança, né? Se ela está pronta ou se ela não está pronta. E sabemos que esse estado pode oscilar de tempos em tempos, né? De uma situação para outra. Então, a gente usa a entrevista motivacional, que é uma abordagem terapêutica, que utiliza um modo para ajudar as pessoas a reconhecerem, fazerem algo a respeito dos seus problemas, e que vai se fundamentar no modelo transteórico de Prochaska e de Clemente. Então, são dois cientistas, né, digamos, que criaram esse modelo para ajudar o paciente no processo da mudança. Eu acredito que muitos estão familiarizados, né, com a espiral da mudança, né, que a gente fala de pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e a manutenção. Vou falar mais um pouquinho daqui a pouco. Então, a OMS ela propõe uma abordagem breve, né, que todos nós deveríamos fazer, né? E que a gente fala dos 5 As. Então, o que seria? O Ask, Advise, Access, Assist e Arrange. Então, a gente deve perguntar sobre o hábito de fumar, se o paciente fuma, né? Mostrar para ele quais seriam os benefícios da cessação, fazer algo para motivar esse paciente a parar, oferecer o tratamento e acompanhar o processo desse paciente. Então, muitos médicos, né, como a gente começou a falar no início, não sabem como abordar, não querem abordar, porque não conseguem oferecer o tratamento. Então, se eu não sei o que eu vou fazer, eu nem questiono, né? Mas a gente pode usar... então, assim, esse ESC, a gente demoraria 3 minutos para fazer. Mas a gente pode usar 30 segundos, que é perguntar e oferecer ajuda. Então, perguntar se o paciente fuma é obrigação de todo profissional de saúde, né? E hoje, a gente tem muito mais facilidade em oferecer ajuda. Porque a gente, hoje, né, eu acho que muitos profissionais de saúde têm muito mais acesso ao programa de tratamento oferecido pelo SUS, né, ao programa de tabagismo, e aí muitas vezes é só a gente encaminhar, ou a gente até dizer para o paciente, olha, procura o serviço mais perto da sua casa, né? A gente não precisa fazer muita coisa. Mas se a gente quiser fazer, a gente tem bastante coisa para fazer, e aí eu vou falar um pouquinho sobre como a gente avalia o pilar tóxico dentro do tabagismo, né? Então a gente precisa saber quando que o paciente começou a fumar, quantos cigarros ele está fumando por dia, se ele já tentou parar, se ele já passou por algum tratamento, com sucesso, sem sucesso, provavelmente sem sucesso, porque o paciente voltou a fumar, né? Mas o que aconteceu e por que ele recaiu? É interessante a gente avaliar o grau de motivação e a prontidão para essa mudança, né? Então, são essas fases que eu falei, e que a gente vai passar pela contemplação, pela pré-contemplação, contemplação, preparação e manutenção, né? Uma coisa que a gente tem que ter em mente é a angústia que a gente sente de não ver o paciente pronto na nossa frente para parar, né? E aí a gente não sabe o que fazer. Então, o paciente diz, né? Quem nunca ouviu um paciente falar, eu adoro fumar e eu não quero parar? E aí a gente se vê
de mãos atadas, né? A gente fala, bom, então eu não sei o que eu faço, né? Mas às vezes, quando eu tiro o paciente da pré-contemplação e eu coloco ele na contemplação, eu já estou dando um passo gigante, né? É interessante eu avaliar se o paciente tem algum risco, né? Risco cardiovascular, risco degenerativo, que geralmente é associado com o uso abusivo de álcool ou outros riscos. Avaliar o grau de dependência. Então, o grau de dependência é muito fácil da gente avaliar, né? Eu também acredito que vocês conheçam essa escala, que é o teste de Fagerstrom, que avalia o grau de dependência, e o grau de dependência vai dizer o quanto esse paciente tem uma dependência mais psicológica ou uma dependência mais física, né? Então, quando a gente tem uma baixa resposta, provavelmente o paciente tem um hábito de fumar, uma dependência psicológica, e quanto mais alto a nota desse teste, mais a dependência física, né? Então, esse é um teste que ele pode dar zero. Ele pode dar zero nas respostas. Isso não significa que o paciente não fume e não significa que o paciente não tenha uma dependência. E aí ele vai guiar em como a gente vai olhar para esse paciente, né? Principalmente em relação ao uso ao tratamento que a gente vai abordar. É interessante a gente fazer um screening de problemas que o paciente possa ter, e aí muitas vezes, né, como a gente também falou no começo, que parece que é um assunto de especialista, mas assim, eu como psiquiatra, muitas vezes eu encaminho às vezes para o clínico, eu encaminho para o pneumologista, né, para também fazer um escaneamento aí do paciente. A gente tem que ver se o paciente tem comorbidade, se o paciente usa medicamentos, né, para a gente ver possíveis contraindicações ao tratamento, algumas doenças psiquiátricas de base que o paciente possa ter, né? Então, assim, a grande maioria vai dizer, eu sou muito ansioso, eu não consigo parar, né? E aí a gente saber abordar esse ser muito ansioso é importante também, que eu vou falar um pouquinho disso. Bom, o que é o mais importante a gente observar nesse acompanhamento? O que eu falei antes, o paciente não muda não é porque ele não quer, não é porque ele não consegue, não é porque ele tem um desvio de personalidade, é porque ele não sabe como mudar. E o nosso papel é ensinar o paciente nessa caminhada, né? Então, o mais importante é o planejamento. Como a Fabrícia colocou, eu me treinei assim para tratar o tabagismo durante muito tempo, sempre gostei muito, sempre participei de grupos de tabagismo, assim, onde eu trabalhei, eu sempre tive os grupos de tabagismo. E uma coisa que eu acho importante, assim, ao perguntar para o paciente na consulta, você fuma? Sim. Você quer parar de fumar? Muitas vezes ele responde, eu não consigo. Né? Não é bem isso que a gente quer ouvir. A gente quer ouvir se ele quer parar, né? Mas o paciente, ele já se antecipa. Eu não consigo. Eu já tentei e eu não consigo, né? E cabe a nós conversar com esse paciente como é que foi essa tentativa dele, né? Que ele muitas vezes tem certeza de que ele tentou, mas a tentativa dele não foi bem planejada, não foi bem feita. E aí eu vou mostrar rapidinho para vocês como é um programa de tratamento de tabagismo, tá? Primeira coisa, então, a gente costuma dizer que assim, a gente precisa de pelo menos 4 semanas para a gente trabalhar a motivação nesse paciente. Então, o paciente vai chegar para a gente, e também já recebi vários pacientes assim, olha, o meu problema é muito sério, o meu problema é urgente, eu preciso tomar o remédio agora. Eu não estou aqui para fazer grupo, eu não posso ficar aqui na conversa, porque eu tenho uma doença muito grave, né? E aí eu penso assim, bom, então o paciente devia ter vindo 4 semanas antes, né? Então, muitos pacientes falam isso. Por quê? Porque eles acham que o remédio vai fazê-los parar de fumar. Então, assim, a gente tem que trabalhar com esse paciente e as mudanças de comportamento dele é que vão ser muito mais efetivas do que o tratamento medicamentoso. A gente tem que lembrar que o tratamento medicamentoso, ele não trata o tabagismo. Se isso acontecesse, a gente estava resolvido no mundo, a gente estava resolvido na nossa vida, né?
Era só dar um remédio e acabou. O que eu acho também, vou acabar dando uma opinião que, assim, eu vejo isso muito hoje com o tratamento da obesidade, né? E a gente vê o quanto que falta o acompanhamento, a mudança de comportamento, e os pacientes estão indo direto para o remédio. Então, quanto mais a gente trabalha essa a mudança do paciente, mais efetivo vai ser toda essa mudança, melhores resultados a gente vai ter. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trabalhar o desejo de parar. Então, o que o paciente vai ganhar com isso? Então, às vezes demora, a gente fica horas ali insistindo e o paciente nem sabe por que ele quer parar. Ele quer parar, né, porque um terceiro falou para ele parar, ou porque ele realmente tem um problema de saúde e que ele tem que parar, né? Mas, assim, a gente precisa estabelecer uma boa conexão com o paciente, né, para aumentar essa autoeficácia do paciente, e a gente vai achar essa resposta olhando, buscando nos valores do paciente, né? Então, às vezes, o paciente quer ver os netos crescerem, e isso pode ser um grande valor para ele, né? Então, a gente precisa saber o porquê do paciente estar ali. Muitas vezes eu falo para os pacientes assim, olha, você parou sua vida durante 1 hora para vir aqui nesse grupo, e você teve que parar de trabalhar, você teve que sair da sua casa para vir até aqui. Você vai passar 4 semanas, pelo menos. Então, assim, você precisa ganhar alguma coisa com isso. Para que sofrer tanto, né? Porque depois vem a parada, então não vai ser fácil. E por que esse sofrimento à toa? Então, qual é o motivo, né, para passar por tudo isso? E a gente precisa achar essa resposta. Porque somos seres que precisamos de um ganho para a gente fazer as coisas, né? A gente precisa ter uma recompensa rápida. Quando o paciente fala, porque eu quero ter saúde, isso não é bem uma resposta, a gente tem que ser mais específico, né? E a gente tem que mostrar para o paciente que em pouco tempo que ele parar, ele já vai ganhar alguma coisa, que às vezes ele não está percebendo. Mas aí ele começa a perceber, como às vezes uma melhora de um quadro respiratório, que incomoda muito, né? Às vezes é aquele paciente que tosse o tempo todo. Na semana seguinte, a gente vai trabalhar o mapa de hábitos de fumar. Então, a gente costuma separar a dependência do tabaco em 3 tipos, só para o paciente conseguir enxergar onde ele onde ele fuma mais, né? Onde aparece mais o tipo de dependência. Então, a gente pede para o paciente fazer um mapa, para ele observar durante o dia quais são os cigarros que ele está fumando. Então, é ele se perguntar, que cigarro é esse que eu estou fumando? Né? Eu estou fumando porque eu estou com uma fissura muito alta. Eu estou fumando porque agora é hora de fumar mesmo? Ou porque eu tomei um cafezinho? Ou porque eu estou esperando alguma coisa para acontecer, eu estou esperando alguém, e aí eu estou entediado, né? E aí o paciente começa a perceber quais são os cigarros mais difíceis dele abandonar, né? E quais são as situações, os gatilhos que ele tem para fumar. E que a gente vai voltar nisso lá no final. Na terceira semana, a gente trabalha o balanço decisional, que é o que o paciente ganha, o que o paciente perde, se ele continuar fumando e se ele parar de fumar. Aí existe uma situação, né, que algumas pessoas não concordam, que é quando a gente pergunta para o paciente o que você vai perder se você parar de fumar e o que você ganha se você continua fumando, né? Porque a gente pode estimular o paciente a continuar fumando. Mas quando a gente faz o balanço decisional, que na verdade a gente vai anotando as respostas do paciente em 4 quadrantes, o paciente enxerga que a lista dele de vantagens de parar de fumar e desvantagens de continuar fumando são listas muito grandes, né? E aí ele começa a perceber que lado da balança, então a gente faz bem assim mesmo, né? Vamos fazer a balancinha, que lado que está pesando mais para você, né? Para o paciente saber que, assim, é gostoso fumar, sim, que ele tem vantagens em fumar, que ele tem ganhos quando ele fuma, né? E aí o paciente fala muito em o cigarro é meu amigo, o cigarro é meu companheiro, o cigarro alivia minha ansiedade, o cigarro me deixa calmo. E a gente vai mostrar para ele que do outro lado tem muito mais benefícios e que podemos usar estratégias para lidar com isso que ele achava que ele ganhava antes. E aí a gente vai para a semana 4, que é a semana mais interessante, né? Que a gente começa
a praticar mais coisas. Então, por exemplo, a gente vai mostrar para o paciente, né, várias estratégias que ele pode usar. Então, a gente fala muito assim, o quanto que o paciente economiza quando ele para de fumar, né, o quanto o paciente às vezes fica muito tocado, né, em perceber o quanto que ele gastou ao longo da vida, que muitas vezes ele podia ter comprado uma casa, comprado um carro, e o quanto daqui para frente ele vai ganhar. E aí, muitas vezes, a gente faz até um plano de uma meta mesmo, assim, de um presente, né? O que você vai comprar para você, o que você vai fazer com esse dinheiro, e isso também é uma recompensa para o paciente. A gente também tem algumas estratégias que a gente chama de kit fissura. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo, o paciente, às vezes, ele vem numa única consulta comigo. Ele não começou o plano de tratamento, ele ainda nem está pensando, né? Ele nem sabe que eu ofereço um plano de tratamento de tabagismo. E eu digo uma coisa para ele que eu acho que isso pode ser muito útil, né, para vocês, assim, lidando com pacientes tabagistas, que é assim, ó, coloca uma coisa entre você e o cigarro. Então, eu brinco muito que o tabagismo é um casamento, né, de anos, aquele casamento fracassado, que você vai arrastando, arrastando, arrastando. E aí você quer sair, mas você volta, e você tenta de novo, mas você volta, né? Porque tem ainda uma ligação ali. E aí eu brinco assim, ó, vamos começar a colocar um amante aí no meio, vamos começar a se interessar por outras coisas. Então, eu peço muito para o paciente ter uma autonomia de falar para o cigarro, quando ele parece que fala, vamos fumar. E ele fala, pera só um pouquinho. E o paciente diz, tá, eu já estou indo. Só um minuto. E coloca alguma coisa no meio, que é, vou tomar um copo d'água, vou dar uma volta no quarteirão, vou acabar de fazer o que eu estava fazendo, vou acabar de lavar a louça, vou acabar de assistir aqui o capítulo da minha novela, depois eu fumo. Né? Porque o paciente, ele vai deixando de responder imediatamente para aquele impulso de fumar. E aí a gente tem essas estratégias, né, que a gente chama do kit fissura. Então, quando o paciente está com muita vontade de fumar, ele pode usar, né, água, água saborizada, água com limão, né, que muda muito o sabor na boca. A própria água gelada também muda toda a textura da boca. Escovar os dentes, né, que aí é a menta. Então, sempre pedir para o paciente, olha, acaba de almoçar, escova o dente, depois você fuma. Porque aí a fissura já cai um pouco. A gente tem também outras estratégias, né, como colocar coisas crocantes na boca, que aí demora para o paciente mastigar, usar coisinhas assim que vão ajudar até no controle do peso. Então, o paciente fica muito preocupado, se vai parar de fumar, vai ganhar peso. E aí a gente fala muito das frutas, da cenourinha, do palitinho de cenoura, de pepino, que é crocante, que demora um tempinho para ele terminar. E lembrar, né, algumas coisas que o paciente tem que evitar. Então, por exemplo, a gente tem um chá mais... O café preto, né, que está muito associado ao cigarro, e alguns chás também, chá mate, chá verde, que também pode dar, até aumentar a vontade de fumar. Bom, nas próximas semanas, a gente vai combinar com o paciente, a gente vai avaliar o grau de motivação, né? Se ele conseguiu ir passando de fase, muitas vezes ele conseguiu, né? A gente vai avaliar o paciente, fazer uma triagem médica para ver a medicação, que medicação que o paciente pode usar, se ele não tem nenhuma contraindicação, né? A gente vai, e aí algumas medicações, assim, a gente tem um tempo para começar o remédio antes da parada. Então, por isso que a gente avalia na semana 5 para o paciente parar na semana 7. E eu vou falar sobre essa medicação, né? Na semana 6, que é uma semana antes, a gente vai orientar o uso da medicação, o paciente vai parar, e aí depois a gente tem algumas semanas para a gente trabalhar o que aconteceu depois dessa parada e trabalhar como vai ser o resto da vida, né? A continuidade desse tratamento. Falando de medicamentos, vou falar rapidinho, né? Que eu acredito que vocês conhecem. Então, hoje a gente já teve no mercado a vareniclina, né? Que é o Champix. Infelizmente, o Champix foi retirado do mercado brasileiro, né? Parece que teve um lote que tinha alguma substância que dava algum problema, eles tiraram tudo, eles não repuseram. Então, infelizmente, a gente não tem acesso à vareniclina, mas a vareniclina é um medicamento que age em receptor de nicotina
e compete com a nicotina, então o paciente sente muito desconforto se ele fuma. A vareniclina tem que iniciar uma semana antes da parada, então por isso a gente tem que orientar o paciente. Então a gente acaba usando bastante a bupropiona, né? A bupropiona tem uma contraindicação. Pacientes que já tiveram, que têm história de convulsão, não podem usar, né? Que diminui bastante o limiar convulsivo. A gente tem que ter um certo cuidado com pacientes que abusam de álcool ao usar a bupropiona também, né? Até por esse motivo. E toda medicação tem efeito colateral, né? Mas aí a gente acaba usando a bupropiona, que também tem que ser iniciada 15 dias antes, né? A bupropiona é um antidepressivo que vai ajudar muito na recompensa que o paciente busca no cigarro. A bupropiona dá um pouco disso, o paciente perde um pouco aquele gosto, o cigarro não fica mais tão saboroso, tão interessante para ele. E aí a gente usa também a reposição de nicotina, a gente tem no mercado 3 doses de adesivo, e aí a gente explica direitinho como que o paciente vai usar. O adesivo ele deve ser introduzido quando o paciente retira o cigarro, né? E aí a gente tem alguns tratamentos hoje que eu acho que, né, se vocês quiserem eu posso falar um pouco disso, mas assim, depende do tipo de tratamento, do tipo de abordagem, então às vezes para economizar tempo e para ter um grupo que possa rodiziar mais, né? Às vezes a data é marcada, o paciente usa o adesivo, mas ele ainda está fumando, então ainda tem algumas situações assim. Mas o ideal seria orientar o paciente que ele não deve usar adesivo e fumar. E que se o paciente decidir parar o tratamento, ele tirar o adesivo, esperar 30 minutos para fumar, que isso também faz o paciente pensar um pouquinho se ele, nesses 30 minutos, né? Às vezes ele desiste de fumar. Bom, então, para finalizar, né, o que eu quero dizer é assim, o paciente, ele tem o seu tempo e cabe a nós ajudá-los, né, nesse processo da mudança e a gente não ser tão ansioso também para que o paciente pare, né, para que o paciente tenha resultado. Dependendo da nossa atitude, muitas vezes os pacientes ficam com receio, assim, de voltar na próxima semana e falar, eu não consegui mudança nenhuma, né? E a gente precisa entender, a gente precisa buscar o que aconteceu, o que está acontecendo, e para a gente ajudar o paciente, né? O paciente ter uma rede de apoio que torce pelo sucesso dele pode ser importante, então a gente ajudar a criar essa rede de apoio. O tabagismo é uma situação em que, né, vocês sabem, virou uma substância, né, veio do glamour para uma substância totalmente ruim, que faz mal à saúde, e associado ao indivíduo que fuma. Então, o indivíduo que fuma é uma pessoa fraca, é uma pessoa que não consegue, é uma pessoa que não devia estar fumando, que não tem consideração por si, nem pelas pessoas que estão em volta. E a gente sabe que não é assim, que é uma dependência que é muito difícil de parar. E os pacientes muitas vezes falam assim, nossa, minha mãe, minha esposa pergunta, poxa, você está indo naquele grupo, você não para de fumar? Né? Então, muitas vezes o paciente precisa de uma rede que o apoie e não que, né, continue nesse lugar de julgar, de criticar. É importante que a gente esteja presente, que a gente esteja acessível para o paciente, né, nas dúvidas, nas necessidades desse paciente. E só para eu, né, terminar, e aí eu vou terminar falando, né, que a gente precisa estimular os hábitos positivos e que deve haver uma sinergia entre os pilares da medicina do estilo de vida, né? Quanto mais hábitos positivos, mais o paciente consegue não fazer o hábito da substância, né? Que é o que a gente fala. Todos os outros hábitos são para acrescentar. E o hábito da substância a gente tem que tirar. Então, isso é muito mais difícil, né? É muito mais fácil falar sim do que falar não. E muitas vezes o paciente traz essa fala de que eu sou muito ansioso, eu não consigo parar. E muitas vezes ele acha que a causa dele estar fumando tanto é essa ansiedade que ele tem.
a coisa que eu mais vejo é um paciente ser curado, entre aspas, da ansiedade quando ele para de fumar. O paciente fica calmo, o paciente fala menos, o paciente, ele fica, né? E aí que a gente mostra, tá vendo? Como você está muito menos ansioso e como a nicotina te deixava ansioso. Então, o que a gente precisa colocar para o paciente é assim: o que ele chama de ansiedade, na verdade, é uma necessidade de ocupar ali um espaço, né, na vida dele. Então, eu brinco assim, tá, mas quem não fuma faz o quê quando está ansioso? Né? Então, cada um faz alguma coisa. Tem gente que come, tem gente que compra, né? Tem gente que fuma, tem gente que vai para a rede social. Então, é, é claro que é algo que a gente usa para satisfazer alguma coisa que está incomodando, né? Mas não é, eu tenho ansiedade e o meu único tratamento é o cigarro, né? Isso que a gente precisa mostrar para o paciente, para ele fazer para a gente desvincular é, essa associação mesmo do cigarro e da ansiedade, né? E mostrar outros meios é, do paciente se beneficiar e melhorar o que ele chama de ansiedade e não usar o cigarro. É isso. Muito obrigada, Ana. É muito bom ouvir quem tá ali na prática que consegue fazer isso, sabe? Porque eu acho que quando a gente vai falar do tabagismo, a gente tem tanta dificuldade de colocar isso na prática, a gente até avalia, mas aí se a gente não está num programa de cessação de tabaco, fica realmente só nessa questão de avaliar, ver essa ferramenta e encaminhar. O que eu acho muito interessante também, porque eu acho que a gente tem que entender até onde a gente pode ir, quais são os nossos papéis, o que todo profissional de saúde precisa avaliar. A gente tem aqui, Ana, tem uma pergunta aqui do João Paulo, deixa eu ver aqui como é que eu faço para colocar. Ele estava perguntando, na nossa opinião, por que tinha parado de fumar na década de 90, porque diminuiu muito, e se precisava também de mais. Deixa eu ver aqui. Ele pergunta quais foram os fatores mais importantes na década de 90 que fez diminuir tanto o tabagismo no Brasil, e se para diminuir ainda mais, a gente precisa de políticas públicas mais fortes ou teria alguma outra estratégia? Ele quer saber primeiro de você e depois a gente pode contribuir, todos nós. Tá. Então, esses dados, né, quando a gente estuda sobre o programa de tabagismo, sobre a evolução do Brasil nesse processo, a gente percebe assim, esses dados eles vêm do Ministério da Saúde e eles são a partir do que foi feito, né, desde a Convenção Quadro e todas as medidas que o Brasil adotou. Então, todas essas medidas influenciaram sim, né? Então, parar de ter propaganda, as imagens nos maços de cigarro, né? Foram várias medidas que foram adotadas e que sim contribuíram. Inclusive, o uso do cigarro em ambientes fechados, né? Então, dificultando assim até o acesso, né? Então, muitas vezes o paciente é, tem que sair e andar muito tempo para, né, para fumar, tem que sair do trabalho. Então, essas medidas foram influenciando sim, né? Hoje a gente tem um grande problema que é o que a gente diz, né? Que a indústria ela não se cansa e a indústria se inova cada vez mais. E aí com esse cigarro eletrônico que a gente tem hoje, né? Cigarro eletrônico, o pod, então a gente está aumentando o uso, principalmente entre as pessoas jovens, né? No início, a indústria alegou que o uso desses dispositivos facilitaria a facilitaria as pessoas que queriam parar de fumar. Isso não aconteceu. As pessoas trocaram e continuaram fumando, né? E hoje a gente sabe que essas substâncias são muito mais, não sei se são muito mais, mas elas têm um risco altíssimo para a saúde, né? Problemas muito graves de pulmão, levando o paciente à intubação. Então, são problemas muito sérios.
e assim, e até jovens que começam a fumar, porque também criou-se um apelo, né? Um apelo que é legal, que é bonito, que está todo mundo fumando, que é muito fácil, que não dá cheiro, que, né? E aí a indústria continua, e ela põe cheirinho, ela põe gosto, ela põe várias coisas, né? Então eu acho que assim, para a gente continuar a ter mais sucesso, né, as campanhas têm que ser boas, né? Então eu até estou também num processo de fazer um projeto de pesquisa sobre as campanhas, e o que a gente vê é que as campanhas, infelizmente, elas, assim, elas não estão ficando tão melhores, parece que elas estão piorando, assim, no sentido gráfico mesmo, né, da fotografia, é, assim, eu acho que tem a ver com isso, né, tem a ver com marketing, tem a ver com as advertências, mas eu acho que também a gente precisa aumentar o acesso através do tratamento, né, facilitar o acesso para esse paciente, falar mais sobre isso. Então, o que a gente vê muito nos grupos, né, quando o paciente chega, é aquele paciente que está assim, ó, sabe, já é um paciente arrasado, é um paciente deprimido, é um paciente que já tentou tantas vezes, não conseguiu, né? É, é, a gente não vai pegar um paciente assim, vim aqui porque eu, nossa, porque agora eu vou parar e agora vai dar tudo certo e minha vida mudou. Então, não é assim, né? Então, infelizmente, eu acho assim, tem muita gente doente, tem muita gente que deixa de comer para fumar, e a gente precisa, então, capacitar mais as pessoas e estar aberto para esse paciente. Perguntar se o paciente fuma, né? Não dói. Não. É isso. E aí a A gente mudança, tem que né, falar. Ana? E às vezes a mudança começa nessa pergunta, né? De fazer essa pessoa pensar sobre o ato dela, quanto que ela fuma, o quanto que o tabaco está na vida dela, né? E assim, o João perguntou sobre políticas públicas, a gente tem que falar sobre a taxação do cigarro, né? Taxação do cigarro, aumentar os impostos do cigarro, do álcool, do ultraprocessado. E ter um Sim. controle muito grande do marketing, principalmente na faixa etária infantil, porque tem um estudo que com 5, 6 anos de idade, as crianças já sabem pelo menos uma marca de cigarro. E o tabaco hoje é uma doença pediátrica, né? Então, acho que a gente tem que trazer isso para as escolas, tem que trazer isso para a saúde pública, para a atenção primária, para a gente poder mudar essa realidade. E, geralmente, a gente Uhum. está vendo criança com 11 anos, 9 anos com vape. Então, assim, assim, assustador o que está acontecendo agora. E a gente não tem lei, não tem regulamentação ainda, né, Ana? Então, isso traz para a gente aí uma preocupação muito grande. Aqui a Alessandra dizendo que adorou a aula, excelente aula. Obrigada. A Keila também. Falando também aqui, a Gertrude falou que adorou as dicas. A Ediene disse que gostou muito da aula, das dicas, que vai colocar isso no ambulatório, a estratégia de Obrigada. calcular os custos e se presentear. Achei também muito boa essa estratégia. Eu acho que isso vale para tudo, né? Para coxinha, para refrigerante, vale para o tabaco, fazer essa conta, né? E dizer assim, olha, o quanto que eu posso ter prazer com outras coisas, eu acho bem interessante. E Aqui a também, gente. sabe, tem uma coisa, Fabrício, só Oi. comentando, que assim, tem uma técnica, né, de mudança que eu acho que é assim, é a gente pedir para o paciente se visualizar sem fumar, para ver como ele se sente. Se ele se sente capaz, se ele sente que é possível, né? Como será a vida dele sem o cigarro. E também a gente projetar lá na frente, né? Eu muitas vezes levo o paciente lá no futuro, peço para ele se ver no futuro, e eu falo, nossa, olha que bom, agora a gente tem a chance de voltar, né? E escolher diferente. Então, isso também é interessante, porque a gente pode mostrar que o cigarro, todas as consequências do cigarro, né? Inclusive o envelhecimento precoce, né? Que as pessoas não querem. Paula, a Paula levantou a mão. Oiê, oi Ana, obrigada pela Oi. aula. É um tema, como eu falei no início, que parece que as pessoas fogem, né? Mas eu acho que é mais um medo de encarar uma realidade
igual você falou, precisa perguntar, e a gente tem visto que muitas vezes nem isso, né, acontece. Uhum. Então, é muito bom ouvir alguém que trabalha com isso na prática, trazendo uma experiência tão rica. Eu achei muito interessante esse programa que você mostrou de o paciente vai parar de fumar na semana 6, né? Na semana 7, é isso lá que você colocou lá? É isso que eu entendi, tá certo? Isso, Que isso. interessante, né? Porque a gente vê que não é simples mesmo, é todo um preparo dentro daquilo que ele entende como melhor para ele, né? E quando você colocou aquele primeiro slide, que a partir de 15 minutos já tem benefício, na hora eu falei, nossa, isso seria bom para tratar ambivalência, né? E depois você trouxe realmente esse dado. Então, muito interessante. E o que eu ia te perguntar é, você já está vendo aí nesse serviço seu pessoas chegando com dependência de vape para parar de usar o vape ou você ainda não tem isso? Olha, na verdade, assim, eu trabalhei muito tempo, né? E hoje eu estou no meu consultório. Eu tenho Uhum. paciente aqui no consultório, sim, dependente de vape. E, por incrível que pareça, que eu não sabia, existe um vape que não tem nicotina, segundo o paciente, que não tem nada. E eles são vendidos para que o paciente use achando que está fumando, assim, como uma alternativa, né, como uma opção ali. É, e que, assim, é uma opção, como, por exemplo, às vezes o paciente que fuma o cigarro normal, ele usa um lápis, uma caneta para simular o cigarro pela necessidade que ele tem de ter algo entre os dedos, né? Assim, né? Mas aí, é, mas ainda assim, eu acho isso uma artimanha da indústria, sabe? Fazer um vape assim sem nicotina. Uhum. Porque o paciente, e muitas vezes o paciente pode falar assim, já fiquei a semana toda fumando sem nada, né? Não tem problema agora eu fumar um pouquinho. Então, É porque você né? acaba não subtraindo o hábito, né? O hábito Exato, continua lá, né? E que pode não ser uma dependência química, mas há uma dependência naquele ato de alguma maneira, né? E exatamente. outra, esse fumar o vape sem nicotina deve ter outras substâncias, porque para formar fumacinha tem alguma substância que vai para o pulmão e causa alguma coisa, enfim. Exatamente. Esses pacientes que estão chegando do vape são jovens. Sim, são Uhum. jovens, né? E que não, assim, que é uma coisa também que eu acho que a gente tem que talvez seja um pouco mais difícil, né, para a gente lidar, mas que a gente precisa, né, que o paciente jovem ele tem muita dificuldade de enxergar lá na frente, né, de enxergar as consequências, os malefícios. Então, é assim, eu tenho tempo ainda, Uhum. sabe? Eu Sim. tenho tempo. Eu tenho um paciente que falou para mim assim, com 30 anos eu vou pensar sobre isso. Por enquanto eu vou continuar curtindo, sabe? Sim. Então, né, é um trabalho realmente longo. Agora, quando eu falei desse acompanhamento, na verdade, assim, é um tipo de acompanhamento que eu faço, mas o paciente ele tem que ter a liberdade dele, né? Se tudo dá certo, quando eu coloquei 4 semanas, é que assim, eu não dou remédio para o paciente antes de 4 semanas. Depois de 4 semanas, ele que vai escolher. E às vezes o paciente não está pronto, então às vezes vai até mais do que isso, né? É. Quando a gente faz, então assim, quando a gente faz um grupo aberto, e aí é a minha experiência na Unicamp, que a Unicamp pegou o modelo do INCA, que eu não sei se todos conhecem, e ela adaptou. Então, o que ela percebia, assim, que o sucesso estava sendo, assim, muito mais recaídas com o programa do INCA, por quê? Porque o paciente entra, já está tudo calculadinho, então o paciente entra, eu acho que dali 2 semanas ele já começa a usar o adesivo, e muitos não estão prontos para parar, e muitos continuam fumando e ainda estão usando o adesivo. É, e aí a Unicamp percebeu que tinha muita recaída quando o paciente ainda não estava, né, assim, indo para a preparação. E então a Unicamp deixou aberto para esse paciente.
E aí foi interessante que fizeram estudos assim, quando o paciente decide muito rápido, então assim, deu 4 semanas, agora ele pode passar na triagem médica. Tanto os pacientes que queriam passar na triagem muito cedo, né, 4 semanas, e os pacientes que demoravam muito tempo para querer passar na triagem, então assim, acima de 12 semanas, eram pacientes também que recaíam mais. Os pacientes que estavam ali entre 4 e 12, eles tinham mais sucesso, né? Então, como a Unicamp tinha uma estrutura, a gente tinha esse grupo motivacional, que era o tempo que o paciente quisesse, no mínimo 4 semanas, passava pela triagem médica, e depois tinha o grupo pós-parada, que era o grupo de manutenção. Então, era muito interessante, porque a gente podia participar dos dois grupos. E aí, o paciente, depois que para, ele traz todas as questões dessa parada, né? E aí, a gente tinha mais, acho que 4 ou 8 semanas até, para ficar com esse paciente. Lembrando que a gente usa, no mínimo, 3 semanas a bupropiona, e a gente também, 3 semanas não, 3 meses, e a gente também usa, no mínimo, 3 meses, no mínimo não, 3 meses, desculpa, o adesivo, quer dizer, eu digo, no mínimo, assim, depende da dose, né? Se o paciente começa com 21, ele vai levar 3 meses, às vezes o paciente começa com menos, não, ele leva ali menos que 3 meses. Mas também pode passar um pouquinho mais, às vezes a gente até usa mais que 21 se o paciente tem uma dependência muito alta. Mas a bupropiona, pelo menos 3 meses. Então, o paciente que entra na Unicamp, ele fica 3 meses em tratamento. E depois ele vem, a cada 30 dias, ele vai passar de novo nesse grupo motivacional, e aí ele dá o depoimento dele, que é muito legal, porque aí ele acaba, né, ajudando outras pessoas até completar um ano. Então, o paciente que ficou parado um ano é um paciente que teve um sucesso no tratamento, né? Então, Oi. pelo menos um ano sem fumar. Uhum. Ah, Ana, a Alessandra falou aqui que achou muito interessante essa questão do tempo de 6 semanas, né, para ser um grande diferencial para os outros grupos que ela conhece. Eu achei muito interessante a gente personalizar isso para o momento certo do paciente. Eu acho que isso é muito a linguagem da MEV. Se o paciente não está preparado para fazer qualquer mudança, a chance dele falhar é enorme. Imagine no tabagismo, né? Então, eu acho que isso é que realmente faz essa questão. A gente já está indo para o final, a gente já está aí, já são 9 horas, né? Mas assim, eu queria perguntar para ti se dentro desse programa vocês têm prescrição de estilo de vida, né? Alimentação, como é que vocês orientam ou então estimulam os hábitos saudáveis? Porque a gente sabe que isso pode ser também um gancho, né, para essa mudança. Eu vejo muitas pessoas que começaram a correr e pararam de fumar, ou então que começaram a fazer algum outro esporte e precisavam de mais fôlego. Como é que vocês tratam isso em relação aos outros pilares? Então, uma coisa que a gente tem sempre que trabalhar com o paciente, né, é ajudar o paciente a montar a bolsinha dele de ferramentas. E aí o paciente vai trazendo, né, o que ele gosta de fazer, o que faz sentido para ele. É, e assim, e claro, a gente estimula sim, né, principalmente a atividade física, e também a conexão social, né, então é importante ter essa rede de apoio. A gente busca trabalhar muito a atenção plena, né? Porque o paciente, quando ele vem para a consciência, o hábito de fumar é muito automático, né? Então a gente busca muito trazer o paciente para o momento presente, para a consciência, para o planejamento da semana, né? Para ele lembrar do que ele precisa fazer, porque senão ele continua naquela rotina anterior e tudo muito automático, né? E, e eu acho assim, quem trabalha na verdade, eu trabalho com tabagismo, mas eu sempre, né, aquela história de todo mundo trabalha com MEV, eu sempre falei sobre o estilo de vida. Então, isso já é muito antigo na minha prática. Mas acho que as pessoas que estão se capacitando, né, ou quem está capacitando essas pessoas para o tratamento, eu acho que, assim, que não pode deixar de incluir, sim, os pilares, porque isso é fundamental, né? E trabalhar com tabagismo é muito interessante, assim, porque a gente ouve histórias assim de todos os tipos, histórias, né, que a gente não esquece, que muda a nossa vida. Eu falo para os pacientes, né, que eles nos ajudam. Então,
quantas vezes eu me emocionei com as histórias, com a mudança, né, desse paciente. Então, a gente, a gente percebe assim o quanto que o paciente fica por trás daquela cortina de fumaça. E aí a fumaça sai e o paciente descobre uma vida que ele não sabia que tinha. Ele começa a se posicionar melhor, ele começa a ter melhores diálogos, né? Ele começa a realmente fazer outras coisas, se ocupar de outras coisas, ler mais, né? Realmente fazer uma atividade física. Então, acho que vocês sabem, né? Trabalhar com paciente, assim, em processo de qualquer mudança que seja, é muito gratificante, né? É muito, muito bonito. Ana, eu acho que a gente ficaria a noite toda debatendo. Eu acho que a gente vai precisar de outros encontros, tá? Para poder a gente tirar todas as nossas dúvidas. O Cassiano disse aqui que é enfermeiro, que trabalha com grupos de fumantes, que desejam parar de fumar, que é um projeto da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Minha mãe parou de fumar por causa de um projeto na Igreja Adventista. Olha que legal. Eles adaptam os pilares da saúde para que todo mundo aprenda um tratamento e seja eficaz, né? Então, alimentação saudável, água, gerenciamento do estresse, exercício físico, sono, espiritualidade. E oferecemos acompanhamento pós-cursos para manutenção e apoio. É muito gratificante. Muito legal. Gente, Muito eu queria legal. todos vocês. Essa semana está sendo muito especial para a gente. Em nome do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, agradecer a Ana Cláudia, a todos os presentes, a Eleonora, que está todas as noites aqui com a gente. E assim, gente, a gente está fazendo uma programação muito especial nessa semana. A gente quer convidar todo mundo para o Congresso Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. É, é muito importante que a gente esteja em comunidade, a gente está fazendo uma divulgação, a gente está fazendo toda a nossa parte científica com muito cuidado. Esse ano o nosso tema é Comunica MEV, então a gente vai abordar essa comunicação com a gente, com o outro, com a sociedade, com a comunidade, e a gente quer dividir muito isso com vocês, tá? Então, assim, muito obrigada, Ana, a todos vocês, e amanhã a gente Obrigada. mais um momento aí, mais um pilar para ser abordado e agradecer a todo mundo, a todos os diretores e a todos vocês. Muito obrigada. Tchau, muito obrigada a vocês. Obrigada Obrigada, também. obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada, Boa boa noite. noite. Tchau. Boa noite.